série, para quem viu os anúncios, uma série de 4 cultos de sacrifício vivo para Deus. 4 cultos. Seja hoje sábado, terça, sábado e terça. Tá? E o primeiro tema é hoje, que é a transformação. Então, se você tiver interesse em aprender para ter uma vivência melhor, que você não venha faltar nesses cultos. Amém? Então vamos lá. Abra a tua Bíblia no capítulo 12, no versículo 1 e 2 hoje. O 12 nós vamos falar nos 4 cultos, do 12 até o último versículo. Certo? Do 1 até o 21. Mas hoje a transformação é somente 2 versículos. E vamos ver o que Deus tem para falar conosco através da palavra de hoje. Versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Eu vou repetir um. Portanto, irmãos, suplico, o escritor Paulo falando, suplico, peço, insisto, que vocês entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, por mim e por você. Ele fez algo grande, precioso, maravilhoso, que nenhum ser humano conseguiria fazer. Nenhum de nós faríamos o que Ele fez por nós. Por isso que essa indagação e essa súplica, quando Paulo mencionou que Ele suplique, para que nós entregamos o nosso corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez. Porque antes Ele fez por nós. Ele não exigiu nada antes. Ele não pediu nada antes. Primeiro Deus fez. Primeiro Deus entregou o Filho dele. Primeiro Ele provou o amor dele. Primeiro Ele demonstrou que Ele ama o ser humano. E Ele não se importou em nenhum minuto se ia receber algo ou não. Se ia ser recíproco esse amor que Ele teve conosco. O importante é que Ele fez. Ele demonstrou o amor. E a posição do escritor é essa. Ele suplica para que nós, seres humanos, entregamos o nosso corpo em sacrifício vivo, justamente por causa de tudo que Ele fez conosco. Continuando. Isso, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Agora vamos abrir um parênteses aqui. Nós, seres humanos cristãos, aquele que realmente crê, confia, tem fé, aquele que reconheceu que Jesus é o único e verdadeiro Salvador das nossas vidas, nós sempre, enquanto nós estivermos vivos aqui, não tem outra maneira, nós sempre vamos estar linkados com Jesus. Não tem outra maneira. Só quando Ele voltar a buscar a tua igreja, aí lá nós não vamos mais estar ligados com Ele. Vamos estar junto com Ele, face a face. Aí você vai entender o porquê. Essa primeira parte, essa menção que Ele faz, Ele suplica que nós entregamos seu corpo por causa das coisas que Ele fez por nós. Ele poderia pedir outra coisa, mas porque o corpo, porque todo espírito precisa de um corpo físico para habitar.
E o Espírito de Deus usa o corpo nosso, do ser humano, daquele que realmente quer seguir esse caminho. O espírito do mal também precisa de um corpo físico para habitar, para manifestar os poderes dele, o poder das trevas, seja na macumbaria, seja no espiritismo, seja no terreiro, seja na mesa branca. Ele precisa de um corpo, e o corpo é de ser humano. E o Espírito Santo também precisa de um corpo, justamente o corpo de um ser humano. E nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Ele habita em nós. E por que eu falei que nós estamos linkados com Jesus? Jesus foi o sacrifício vivo. Ele foi lá, vocês conhecem a história. Ele foi pregado numa cruz. O corpo dele foi retalhado. O sangue dele total foi jorrado na cruz do Calvário. Por mim e por você. Ele foi o sacrifício vivo. Agora nós não temos condições de fazer o que ele fez. De maneira nenhuma. Foi por isso que Deus enviou ele. Ele era verbo e se tornou carne. Ele veio em forma de um ser humano justamente para que todos se enxergassem, para que todos vissem com os olhos quem ele realmente era e o sacrifício que ele fez por nós. Porque espírito nós não vemos, nós só acreditamos pela fé e contemplamos, mas ele fez isso por nós. E nós hoje temos o Espírito Santo e ele nos usa para que nós possamos ser um representante de Deus aqui nessa terra, para que nós possamos ser um embaixador dos céus, para que nós possamos dar continuidade e divulgar o Evangelho na totalidade, nesses dias ainda que nós temos até a volta de Cristo, amém? Por quê? Porque o ser humano precisa ver um outro ser humano, precisa manifestar dentro de nós algo sobrenatural, para que muitos possam enxergar que realmente Deus faz. Foi assim que aconteceu com Cristo. Ali ele ensinou, ali ele amou, na teoria e na prática. Ali ele apanhou e ele foi pregado na cruz. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. Hoje não muda nada. Por que é que Paulo suplica para que nós entregamos o nosso corpo a Deus por causa de tudo que ele fez? Por quê? Porque o homem enxerga o corpo físico do outro homem. O homem, quando digo homem, mulher, é criança, é o ser humano. Então nós temos que apresentar o nosso corpo. E aqui ele é bem claro. Que seja uma entrega, que seja algo, que seja um sacrifício vivo, às claras, para que todos vejam como Jesus Cristo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Amém? É só dessa maneira que nós vamos agradar a Deus. É só dessa maneira que Ele vai se agradar, quando nós se entregarmos. Mas o sacrifício vivo somos nós vivos, enquanto nós estivermos em vida. Santo é ser separado do mundo. Nós vamos ver na parte B, do tipo que Deus considera agradável. Esse sacrifício, essa entrega que Paulo pede para que nós fazemos, para que agrada a Deus. Essa entrega que agrada aos olhos do Senhor. Amém? Continuando. Essa é a verdadeira forma de adorar. Não tem outra maneira de nós adorarmos ao nosso Deus, de nós reconhecermos o que Ele fez quando diz no início, se não for através do nosso corpo. E aqui nós vamos abrir um parênteses. Se a única maneira de nós agradarmos Ele é com o nosso corpo, aí eu faço uma pergunta e fica na sua mente para você refletir. Somente quando nós estivermos aqui dentro,
nesse local onde foi reservado para nós termos união com os irmãos, ouvir a palavra, louvar e adorar a Deus só. O nosso corpo anda por todos os lugares. O nosso corpo está em casa, está no trabalho, está no público, está na diversão, está nas atividades. Então não é só aqui. Eu vou repetir a última parte. Essa é a verdadeira forma de adorar. Então nós temos que adorar Ele, adorá-lo, a Deus, em todos os lugares que nós estivermos, através do nosso corpo. E eu vou chegar lá. Talvez você está pensando na tua mente, na tua cabeça, como adorar com o meu corpo? Nós sabemos que o nosso corpo é dirigido pelos nossos pensamentos. Tudo parte da nossa mente. Nós vamos entrar agora. Conseguiram entender até aí? Então a única maneira de nós adorarmos a Deus é através do nosso corpo. É nós entregarmos. Por isso que eu disse que nós sempre vamos estar linkados com Cristo. Ele entregou o corpo dele como sacrifício para salvar toda a humanidade. Só que a entrega dele foi de morte. A entrega dele foi de corpo retalhado. A entrega dele foi de esgotar todo o sangue dele pela cruz. A nossa entrega, perto do que ele sofreu, é até boa. Perto do que ele sofreu, é agradável. Mas a nossa entrega já não depende mais de Deus. A nossa entrega depende de cada um de nós. Aí entra o tema da mensagem, a transformação. Ah, mas eu já sou cristão, eu já aceitei a Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Mas você está entregando o teu corpo como sacrifício que agrada a Deus, santo, como diz a palavra, vivo e santo, do tipo que agrada a Deus? Talvez muitos não. E para nós fazermos isso, nós precisamos de uma transformação. Precisamos ser transformados. E a transformação não vem no físico, a transformação vem na mente. Aqui começa a transformação. Porque é do nosso coração que partem todos os desejos da nossa vida. Então aqui começa a transformação. Aqui é o início de tudo. Aqui foi o sopro que Deus deu quando o homem era de barro. É aqui que nós recebemos as bênçãos dos céus. É aqui que nós recebemos a orientação do Espírito Santo de Deus. É aqui que nós vivemos, recebemos o sobrenatural de Deus, para que nos alimente, para que nós possamos direcionar o nosso corpo da maneira que deve ser direcionado, através, como pede, aliás, na palavra. E continuando, versículo 2. Aqui já entra o confronto. Até então estava bom, estava ótimo. Entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez. Então que nós possamos agradecer a Ele, da mesma maneira que Cristo entregou o corpo, nós entregarmos o nosso corpo. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar. Nós adoramos a Ele. Mas versículo 2, aqui começa a batalha, aqui começa a transformação. Não imitem os comportamentos e os costumes desse mundo. Aqui que está o confronto entre a nossa alma e a nossa carne. É aqui que nós travamos a batalha todos os dias. Porque nós vivemos nesse mundo e foi plano de Deus que Ele colocasse para nós vivermos entre os humanos nesse mundo. Mas desse mundo nada tem de bom. Quando eu falo de mundo, não são pessoas. Quando eu falo de mundo, é o que o sistema implanta. E depois as pessoas que estão envolvidas nessa. Tanto aqueles que não creem, como aqueles que creem. Nós estamos no mesmo mundo. O feiticeiro está no mesmo sistema. O umbandista, o candomblecista, o cristão, estão todos no mesmo sistema. Eles vivem no mesmo sistema. A opressão é para todos.
E a tentação é para todos. Mas aqui Paulo suplica para que nós entregamos o nosso corpo. E para que nós entregamos, nós temos que se afastar. Mas nós temos um diferencial. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo teu decreto. Nós somos chamados por Ele. Nós não fomos escolhidos, não fomos por número de sorte, não. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Amém? Nós somos eleitos por Deus, não fomos eleitos por homens. Aí já começa o primeiro diferencial em nossas vidas. Nós somos eleitos por Ele, o nosso Criador. Então nós somos diferentes. Nós somos o sal e a luz desse mundo. O sal da terra e a luz desse mundo. Quando Jesus, antes da ascensão, ele falou: convém que eu vá, se eu não for, não virá o Consolador. Mas eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele está conosco. O Espírito Santo está dentro de nós. Ele faz morada dentro de nós. Nós temos todas as ferramentas a nosso favor. Todas. Mas agora só depende de nós queremos ser transformados. Não tem mais ninguém que possa fazer algo por nós. De maneira nenhuma. Tem sim o Espírito Santo. Ele faz, ele ajuda. Mas quando nós queremos, quando nós abrimos o nosso coração, tem os pastores que orientam, tem os professores, você tem a palavra de Deus em casa, se não pode comprar a Bíblia, você tem um celular onde você pode baixar a Bíblia e ler. E essa palavra é o alimento das nossas almas. Da mesma maneira que nós alimentamos o nosso físico com a comida diária, o café, nós também temos que alimentar a nossa alma com o café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e chá da noite, com a palavra de Deus, amém? Isso é o nosso sustento. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar. Aproveitando, abrindo um parênteses aqui, faz parte da mensagem. Quando nós abrimos o nosso coração, o Espírito Santo trabalha. Aí você está me perguntando, ou está na sua mente: não imite os comportamentos e os costumes desse mundo. O que é comportamento? O que é costume? A maneira que as pessoas agem. Então eu separei aqui um versículo para que você só tenha uma noção, uma base das pessoas que não têm talvez um compromisso com Deus. O que o mundo oferece na realidade? O que esse mundo oferece para nós? O que se passa? Isso aqui é bíblico. Vamos lá em 2 Timóteo, lá no capítulo 3, no versículo 1 ao 5, bem rapidinho. Mas você precisa saber disso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos passando por tempos difíceis. Por isso que tem a súplica de Paulo para que nós entregamos o nosso corpo a Deus, que é a única maneira de agradá-lo. Porque o comportamento das pessoas que não o conhecem, ou que saem do padrão bíblico. Versículo 2: pois os seres humanos são egoístas, serão egoístas nesse tempo, já é muito tempo. Então uma pessoa que não é transformada, talvez ela conhece o caminho, ela sabe quem é Jesus, ela sabe quem é Deus, ela sabe o que tem reservado para ela, mas se ela não tiver essa transformação, essa entrega por total, ela pode se encaixar nesses padrões que nós vamos falar agora aqui, que está relatado no 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. É isso que a carne provoca, é isso que alimenta a carne. O ser humano que não tem a transformação e a mudança de vida através do Espírito Santo pode se tornar assim: pois os seres humanos serão egoístas,
avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Não é assim que está o ser humano? Por quê? Mas ele é da igreja faz tanto tempo. Se ele pertencer a uma entidade religiosa, não significa nada. Porque a placa não transforma ninguém. O que transforma a pessoa é o querer dela. É ela que tem que querer ser transformada para que o Espírito Santo possa transformar ela. E aí Deus concluir a boa obra que Ele começou. Amém? A boa obra já começou lá no início dos tempos. E se reafirmou na cruz do Calvário, com a morte de Cristo. E Ele conclui na nossa vida, se nós queremos. Continuando o versículo 3: sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4: traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 5: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Então esse aí é o comportamento do mundo, dos seres humanos, que muitos são conhecedores, mas saíram desse caminho, tem todo o direito. Deus não impede ninguém, muito menos nós seres humanos, de maneira nenhuma. Mas a função do sistema desse mundo é essa: é fazer com que as pessoas vivam dessa maneira que nós vemos, e não entregar o seu corpo como sacrifício santo, e esse sacrifício que agrada a Deus. E essa é uma maneira de adorar a Ele. Esse é o padrão bíblico, mas o sistema impõe isso. Por isso que nós temos de ser transformados todos os dias. Por isso que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades. Por isso que nós temos que estar alicerçados na palavra. Por isso que nós travamos uma luta diária, eu comigo mesmo. É a minha mente com o meu físico. É a minha mente com as coisas que eu vejo no sistema. É a minha mente que é a minha alma com tudo que é imposto ou chega perto de mim. Porque a facilidade para você pecar é tantas. As ofertas são inúmeras de todos os sentidos, gostos e maneiras. Mas nós só aceitamos se quisermos, porque nós temos a semente plantada em nosso coração. Nós temos o conhecimento que o santo entregou a vida dele por nós, e esse preço foi pago com sangue. A aliança que foi feita por nós foi uma aliança de sangue. Isso é muito forte. Por isso que quando nós pensamos em fazer algo, o Espírito Santo traz à nossa memória a morte de Cristo na cruz, onde tudo começou, o sangue derramado. Deus fez um pacto de sangue conosco. No passado era sangue de animais, na vida que nós vivemos é sangue de um ser humano inocente, Filho de Deus, que derramou por nós. Amém? Então são coisas que nós temos que refletir. Volte um pouquinho em Romanos no capítulo 7. Versículo 14. Aqui é a luta contra o pecado. E nós estamos falando de comportamentos do mundo. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas eu sei que o que faço é errado. Isso mostra que concordo que a lei é boa.
Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida, quando quero fazer o que é certo. Percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Mas graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou um escravo do pecado. Aí está a luta da nossa alma, do nosso espírito com a nossa carne. Ah, mas eu sou cristão, eu sou pastor. Não muda em nada. Eu sou humano igual a vocês. A luta é diária. O mundo traz prazeres para a nossa carne, mas não traz prazer para a nossa mente. Por isso que nós temos que ter uma luta diária para poder ser transformado, para assim, através dessa transformação, já é automático. Só o fato de nós sermos transformados e deixado tudo isso de lado, nós já estamos entregando o nosso corpo como sacrifício agradável a Deus. Amém? Mas sem essa transformação, sem ser liberto dessas coisas que o mundo oferece, não tem como. Não tem. Tem um exemplo aqui. Vocês Paulo. Quem era Paulo? Quem sabe? Paulo era? Mas antes, um perseguidor do Evangelho, um perseguidor de cristão. O que precisou ser feito nele para transformar? Quando viu a luz de Jesus, Paulo ficou cego. Quem já leu isso? Nem todos. Na verdade, o cegou para o passado, pois ele estava nascendo de novo. Depois, quando ele recebe a oração de Ananias, ele sai da placenta espiritual, abre os olhos para a nova realidade da vida, cheio do Espírito Santo. Ele se torna então um apóstolo de Jesus Cristo. Amém? Aí houve uma transformação. E por que não pode haver essa transformação conosco? Lá ele precisou ficar cego de verdade. Hoje tem cristãos que é cego espiritualmente. Ele está dentro da igreja, ele tem conhecimento da palavra, mas ele pratica tudo que não é de acordo com a palavra. Ele está enxergando, mas ele está cego espiritualmente. Não é essa visão que aconteceu com Paulo que eu estou falando. Então nós precisamos tirar essa cegueira espiritual. O cristão tem que tirar para que possa ter a transformação. É difícil? Depende do ponto de vista de cada um. Porque as tentações são muitíssimas. Mas as bênçãos do Senhor são maiores. Mas as bênçãos do Senhor só vêm para aquele que está transformado. Que no final do versículo é bem claro. Então, amados, Deus vai fazer isso na nossa vida, com toda certeza. Esse poder transformador vai entrar na tua vida, mudar seu caráter, seus valores, vai ter que fazer caminhar cheio do Espírito Santo na direção do plano de Deus para a tua vida. Amém? Todas as escamas que o inimigo colocou nos seus olhos, em relação ao seu chamado, ao seu ministério, o Senhor vai tirar. Você vai começar a enxergar espiritualmente,
Deus vai mudar seus valores. Você verá que é muito mais importante você enxergar o seu futuro. Paulo era um vaso escolhido, você também é. Aquele Saulo que caiu do cavalo não existia mais, e sim Paulo, um apóstolo enviado por Deus. Amém? Amém. É assim que acontece conosco. Mas depende de nós ser transformado. Que não seja numa hora fatídica, que nem aconteceu comigo. Eu sou exemplo disso. Eu só enxerguei e aceitei Jesus quando a minha esposa estava lá, 4 dias no UTI entre a vida e a morte. Aí quando ela saiu, primeira coisa, não se falou mais nada. Ela só olhou para mim e falou, não sei se ela falou, eu já falei para vocês, ou daí, quando eu sair daqui, você vai comigo na igreja? Ali passou um filme na minha cabeça. Eu não sabia, mas depois, com o tempo, eu fiquei sabendo. Ali o Espírito Santo falou comigo. Por quê? Porque é o dia do batismo dela, que ela ia descer as águas. Ela não desceu as águas por minha causa. Eu impedi? Não. Eu fechei a porta? Não. Mas antes de deitar, eu só falei para ela. 20 anos, não preciso citar onde ela ia. E agora, em 3 meses, você vai decidir mudar de religião? Não foi isso que eu falei? Ela não abriu a boca, deitou e dormiu. Eu nunca, não tenho vergonha de falar, e até hoje, né? Eu nunca acordo primeiro, que é ela que me acorda. O meu relógio está aí. Isso daí é, qual que é o relógio mais caro? Rolex. É o Rolex da minha vida. Aquele dia, eu acordei primeiro que ela e falei assim, você não vai batizar? Ela não. Foi o domingo mais feliz da minha vida. Por ela não descer as águas. Eu lá nem sabia quem era o Espírito Santo. Eu não gostava de crente, queria derrubar a igreja, detestava. Mas aí Deus teve que me atingir através disso. Mas no sábado, quando ela saiu da UTI, mesmo eu sabendo de tudo que o médico falou, dos problemas que ela ia ter, ela nem sabia, ela só falou, quando eu sair do hospital, você vai comigo na igreja? Estão entendendo? Falei, vou. Fui bem empurrado ainda. Bem empurrado, mas eu cumpri com a minha palavra que eu ia. Demorou um cadinho. Cadinho para chegar lá, mas cheguei. Vocês estão vendo? Quando Deus tem um plano na sua vida, irmãos, Ele vai realizar na tua vida. Mas tem que ter transformação. Transformação. Senão não acontece nada. Se nós vermos, tem muitos exemplos. Tem o exemplo de, eu não preciso falar agora, tem o exemplo de Mical, filha de Saul. Mical era um exemplo típico de uma personalidade não trabalhada por Deus. Vocês conhecem a história. Vamos para o final, vamos voltar lá em Romanos 12. Então, amados, essa é a verdadeira forma. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Agora um detalhe, no final. Não imitem o comportamento e os costumes do mundo. Isso aqui é a receita, o receituário médico. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo do quê? De pensar. É aqui que tem que ser mudado. É aqui que tem que acontecer a transformação. É aqui. Não tem outra maneira. É aí que tem que acontecer a transformação. Conseguiram entender? Não tem outra maneira. Agora, é bem claro. Isaías. Deixa eu só achar onde que está aqui. Para que seja transformado. Aqui Isaías identifica 2 coisas que temos que abandonar para receber o perdão de Deus.
os nossos caminhos pecaminosos e os nossos pensamentos pecaminosos. Ou seja, para que o Espírito Santo possa nos transformar, nós temos que chegar ao arrependimento. Amém? Não há transformação sem arrependimento. Nós temos que reconhecer, bem claro, aqui o profeta Zé declara explicitamente que o arrependimento é mudança de pensar. Por quê? Porque você tem um pensamento que é daquele jeito, daquela maneira. Você tem que se conscientizar que o pensamento que você tem de ficar com o bem e duas canoas, de hora estar aqui, hora estar praticando as coisas do mundo, não está correto. Você tem que por si próprio entender que esse pensamento seu está errado. E se você não entender e não se arrepender, o Espírito Santo não vai trabalhar na sua vida. Muito pelo contrário, o inimigo vai continuar te dando prazer para que você fique ali e não tenha mais volta. Estão conseguindo entender? Isso aí está em Isaías 55, 7. Então nós temos, os nossos pensamentos que nós temos que autoanalisar, como já falei anterior, que a nossa luta é diária entre a nossa mente e o nosso físico, os nossos prazeres, certo? Nós temos que se autoanalisar, e nós temos que entender que o pensamento que você tem, que eu tenho, o pensamento não está correto, esse pensamento não está de acordo com a palavra. Nós temos que aceitar isso e querer uma transformação, mas antes nós temos que se arrepender. Não, realmente eu me arrependo, está errado, está errado, da maneira que eu estou agindo. Aí sim, o Espírito Santo vai transformar os seus pensamentos, para que você possa receber as coisas boas e agradáveis que Deus tem para cada um de nós. E aí continua: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno. Lá está, que os perversos mudem de conduta e deixem de lado. Eu vou ler na minha aqui, tá? Pode deixar essa aí. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os pensamentos se convertam ao Senhor. Para você deixar o ímpio, para você deixar o homem maligno, que os seus pensamentos se convertam ao Senhor, que se compadecerá dele e torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Arrependimento. Amém? Arrependimento, para que nós possamos chegar a ser transformados. Para nós nos arrependermos, temos de reconhecer que ao menos algumas das tendências da natureza humana estão agindo em nossas mentes, influenciando e até mesmo controlando em nossos comportamentos e atitudes. Amém? Então, da mensagem de hoje, nós precisamos ser transformados. E essa transformação eu não consigo fazer em você. Você não consegue fazer em mim. O ser humano nenhum consegue transformar a mente, o pensamento de nenhum outro ser humano. Somente o Espírito Santo que faz isso. Isso foi dado a ele. Mas para que ele haja e trabalhe e transforme, nós precisamos reconhecer que nós não estamos agindo correto e se arrepender. Precisamos reconhecer e pedir a Ele: me transforme. O fato de nós reconhecendo que estamos errados em pensar assim, já abre uma gigantesca porta no mundo espiritual. Já perde as forças no mundo espiritual das trevas. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar em nossa mente e começa a nos transformar. Mas para que nós chegamos a esse ponto de arrependimento, nós temos que, no mínimo, ter conhecimento da palavra. Não devemos ser apenas um membro de igreja. Nós temos que ser membros de Cristo.
Pela palavra nós somos membros de Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos membros. E para ser membros nós precisamos da palavra para nos alimentar. Grupo de louvor pode